Ontem à tarde aconteceu um princípio de rebelião na Casa de Custódia em Teresina. 20 presos ou mais conseguiram fugir do pavilhão D e um detento acabou sendo assassinado. Vamos acompanhar na reportagem de Christian Souza. Choro e desespero de familiares que aguardavam por notícias durante quase toda a tarde de domingo. Era mais uma rebelião na Casa de Custódia de Teresina. Essa mulher, que preferiu não ser identificada, é esposa de um dos detentos e nos contou o que chegou a ver e ouvir quando chegou ao local no começo do tumulto. Tem um carro da polícia por aqui por fora, o SAMU, o ML, tudo aqui, mataram um amigo da gente, disseram que foi os presos que furaram, mas não tem condição de ter sido o preso que furou, porque são tudo amigos, são tudo parentes. Do portão da Casa de Custódia saíam viaturas da polícia, ambulâncias e antes da chegada de nossa equipe de reportagem, uma viatura do IML também deixou o presídio. A rebelião iniciou por volta de 1h30 da tarde no pavilhão D. Cerca de 20 presos conseguiram fugir. 2 ficaram feridos e 1 foi morto, perfurado por barras de ferro, identificado como Francisco das Chagas de Souza e Silva Júnior, de 21 anos de idade. Ainda não é possível informar quem foi o responsável pelo assassinato. Uma comissão da OAB Piauí esteve na Casa de Custódia quando tudo começou a ser controlado. Visitei lá os pavilhões, fiz uma vistoria junto com o capitão Marinho em cima. A gente viu uma situação tranquila, já os presos havendo a conferência, eles entrando dentro das celas. Nós tivemos uma morte, nós vamos depois pedir informações para o IML para saber se a perfuração é decorrente de barra de ferro ou de arma de fogo. São 7 horas da noite e, como você percebe, o clima aqui é de uma maior tranquilidade comparando com o começo da tarde, logo quando a rebelião iniciou. Lá dentro, agentes penitenciários e policiais militares já fazem a contagem dos presos que já se encontram dentro das celas. Mas, segundo o Simpojusp, Sindicato dos Agentes Penitenciários do Piauí, a situação no presídio continua crítica diante da superlotação. São quase 1.000 presos, sendo que a capacidade é de 330. A estrutura, que já era precária, ficou pior após mais uma rebelião como essa. Houve uma depredação muito grande no patrimônio, na própria Casa de Custódia, pavilhão recém-reformado, mas o absurdo é que um pavilhão D tem capacidade apenas para 20 presos, existe lá dentro 160, é como se o Estado realmente estivesse provocando essa situação. Bom, já nós vamos ouvir o que diz a Secretaria de Justiça depois de mais essa rebelião que começou com a tentativa de fuga abortada de cerca de 50 presos. A gente vai conversar com o repórter Gorete Santos. Gorete, bom dia. A gente ontem fechou o dia com um saldo de quase 30 presos que fugiram aí da Casa de Custódia. Esse número já foi atualizado? Bom dia, Nádia. Bom dia a todos que acompanham a Notícia da Manhã. Ainda não. Essa contagem oficial ainda não foi realizada. A gente sabe que é uma situação complicada após cada rebelião dessa, inclusive com uma morte. Há todo um monitoramento a ser feito, mas há também uma complicação para isso, em função do clima de tensão, da destruição que houve no pavilhão D. Então, esses dados oficiais ainda não foram divulgados, mas de acordo com o Simpojusp, vizinhos aqui da Casa de Custódia teriam visto mais de 30 presos fugirem. Agora, a gente só vai ter esse dado oficial ao longo desta segunda-feira. Lembrando, Nádia, que esse pavilhão D, onde houve a morte e também as fugas, é o mesmo pavilhão onde aconteceu aquela grande rebelião no final do ano passado, passou por uma reforma durante todo esse tempo e foi entregue há poucas semanas. Agora a gente vê o mesmo pavilhão sendo destruído novamente. Grades foram arrancadas e a gente não sabe ao certo ainda o grau de destruição desse pavilhão, como é que está a situação lá dentro. O Leandro Oliveira pode trazer esses detalhes para a gente do que vai ser feito a partir de agora. Essa contagem ainda não foi oficializada, ainda não foi concluída. O que falta para que, de fato, esses números possam ser divulgados? Bom dia. Bom dia. Na verdade, ontem, quando se encerrou com o término de controlar todos os pavilhões, já era um pouco tarde. Então, por motivo de segurança, essa contagem foi deixada para ser realizada agora pela manhã. Então, ao longo da manhã de hoje deve sair esse número. Houve
um morto, teve 2 feridos também. Qual que é a situação desses presos? Houve um detento que veio a óbito e 2 detentos, um inclusive que está machucado, foi porque tentou pular o muro e ao pular quebrou a perna e acabou ficando imobilizado. E o detento que veio a óbito, ontem à noite o IML esteve aí para fazer a perícia e saber, para poder precisar o motivo do óbito. Então, depois desse laudo é que a gente vai poder concluir. Na verdade, vários presos acabaram fugindo dessa vez pelo teto, Nádia. Não teve um túnel aberto dessa vez. A gente tem uma pergunta sua, pois não? Exatamente, mais ou menos em função do que você estava falando, a gente queria saber a forma como os detentos fugiram, pulando o muro, né, pelo teto. E eu queria saber do Leandro se já dá para ter uma perspectiva de destruição dentro da casa de custódia. A fuga aconteceu nesse pavilhão D, que é o mesmo pavilhão da grande rebelião do final do ano passado, que foi bastante danificado pelos detentos. Já dá para ter uma ideia do grau de destruição, Leandro? Dá sim, ontem à noite à tardezinha, a gente adentrou nos pavilhões, conseguimos conter. As danificações que ocorreram foram de formas pontuais. A gente aqui tem que exaltar e agradecer o trabalho dos agentes penitenciários e dos policiais militares que conseguimos intervir de maneira rápida e assim conseguindo diminuir a questão dos danos dentro dos pavilhões. De qualquer forma, houve grades que foram arrancadas. A gente sabe que hoje a casa de custódia ela mantém o triplo da capacidade dela. E nesse pavilhão onde já houve problemas anteriores, como foi que foi feito para contornar essa situação de ontem para hoje? O que deve ser feito também? Onde que estão esses presos? Já que lá estima-se que sejam cerca de 160 só nesse pavilhão. Bom, como eu mencionei, os danos não foram de grandes proporções, então isso não teve por que tirar os presos do pavilhão. Então conseguiu se contornar essa situação com as celas que não foram danificadas, então não houve problemas de ter que retiradas de detentos. Quero agradecer então o diretor adjunto da Unidade de Administração Penitenciária da Sejus, Leandro Oliveira, trazendo as informações acerca de como é que está a situação agora na casa de custódia. Nádia. Obrigada, Gorete Santos, ao vivo para o Notícia da Manhã.